Bom dia, irmãos, a paz. Eu me chamo Eduardo Oliveira, sou natural de Arapongas, no norte do estado do Paraná, próximo a Londrina, próximo a Maringá. Minha família é toda de lá. Eu sou casado, completo agora neste ano 18 anos de casado. Tenho 2 filhos, o Juan Felipe de 14 anos de idade e o Benjamin, que vai fazer 6 anos nesse ano. É algo diferente que nós estamos fazendo aqui, né? Eu sou pregador também, mas o Moisés me veio com esse desafio da gente colocar em palavras um pouquinho do meu testemunho, do que Deus fez comigo, né? Embora eu já preciso dizer que, ao contrário do que às vezes a gente vê muito na igreja, isso não desmerece ou nem merece mais. Mas a gente sempre, quando a gente ouve a palavra testemunho, a gente sempre pensa em o que é em via de regra, e isso é lindo e é maravilhoso o que Deus faz. Mas sempre quando a gente ouve a palavra testemunho, a primeira coisa que vem na nossa mente é alguém que não caminhava na igreja, alguém que vivia nas drogas, alguém que era prostituto, alguém que era isso e tal, encontrou Jesus, se converteu, veio para a igreja e glória a Deus, hoje serve. Não, eu não tenho esse testemunho para te dar. Muito pelo contrário. Eu desde pequeno fui criado na igreja. Meus pais sempre me levaram, me ensinaram a doutrina da igreja católica. Lógico que até então era o que a gente chama de católico por tradição. Aquela coisa, menino, domingo é dia de missa. Então menino tem que fazer a catequese. Então eu com 7 anos de idade, eu já era coroinha da igreja. Depois com 8, com 9, já comecei a fazer leitura na igreja. Então sempre tive uma caminhada dentro da igreja. Não sou santo, lógico que não, mas não tenho um testemunho daquele testemunho da pessoa que viveu no mundo, etc e tal, e veio para a igreja. Não, eu sempre fui caminhando na igreja. Mas aos 14 anos de idade, eu fiz o meu primeiro encontro da renovação carismática católica. Já caminhava, era coroinha, estava na liturgia, depois coordenador de coroinha, mas aos 14 anos de idade eu fiz aquilo que a gente chamava de experiência de oração da renovação carismática católica. A gente entrava na sexta-feira à tarde e saía só no domingo à noite, era 3 dias. Eu fui fazer a minha experiência de oração. Dentro dessa experiência de oração, então, eu vivi algo que até então eu não tinha vivido, que era a experiência com o Espírito Santo. Então, no momento de efusão, que acontecia sempre no domingo, em que fazia as tendas e as pessoas colocavam as mãos, ali eu repousei, naquele momento eu levantei chorando. E naquele ímpeto, não foi por impulso, não, foi por um chamado de Deus. Mas quando eu me levantei daquele repouso, eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu quero dar a minha vida por causa desse evangelho. Eu quero dar a minha vida por causa desse Pentecostes. Eu quero dar a minha vida por causa desta igreja católica, apostólica, romana, na qual eu faço parte. Já trabalhava nessa época, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Meu primeiro registro em carteira foi com 13 anos de idade. Na época podia. E então, saí daquele encontro apaixonado por Jesus Cristo. Comecei a caminhar no grupo de oração. O menino de 14 anos de idade, ele fala, eu quero dar a minha vida para Deus. Eu quero dar a minha vida pela igreja. O que ele pensa? Vou ser padre. E comigo também não foi diferente. Então, com 15 anos de idade, pedi demissão do meu trabalho e fui para um seminário. Fiquei 2 anos no seminário achando que Deus me queria padre. E no final de 2 anos eu descobri que Deus não me queria padre. E quando eu fui sair do seminário, meu reitor, meu superior na época, ele disse para mim, eu muito triste, chorando, eu falei, meu Deus, e aquilo que eu prometi para Deus em dar a minha vida pelo evangelho, como é que eu não vou servir a Deus? Eu estou renegando aquilo que eu prometi para Deus, de eu me consumir por causa da igreja. E eu em lágrimas dizendo, mas eu vou embora, porque eu não estou me sentindo, não estou me localizando aqui. O meu reitor olhou para mim, lógico, entenda o que eu vou falar, eu estou falando para gente inteligente, diga amém. Eu estou falando para pessoas inteligentes, diga amém. Lógico que o sacerdote, ele sempre é
entendo o que eu vou dizer, está um nível a mais do que nós leigos, porque está nas mãos dele o que nós chamamos de sucessão apostólica. Então o padre aqui da nossa paróquia, seja ele a vida que ele tiver, ele sempre está acima de qualquer leigo, porque tem algo na mão dele chamado sucessão apostólica, que o liga diretamente ao trono de Pedro, aquilo que está em Mateus 16, quando Jesus disse para Pedro: tu és pedra, e sobre ti eu edifico a porta, eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Mas o meu reitor naquela época, quando eu fui sair do seminário, olhou para mim e falou assim: Eduardo, você pode fazer muito pela igreja, sem necessariamente ser um padre. Na minha cabeça, de um menino de 16, 17 anos, eu tinha na época, eu falei: como que eu, sendo leigo, vou fazer mais do que um padre? Na minha cabeça, era em nível de fazer mais, de estar acima. Não entendi. Voltei para a minha cidade, triste, choroso, perdido. Voltei para o meu grupo de oração, comecei a caminhar de novo. Com pouco tempo eu virei coordenador do grupo de oração. Comecei a pregar no grupo de oração. Eu completo neste ano 20 anos já de ministério de pregação. São 24 anos do meu batismo no Espírito Santo. Voltei para a minha cidade e comecei a caminhar no grupo de oração. Nesse processo todo, então, conheci hoje a minha atual esposa, a Edna. Então nós vamos completar 18 de casado e 22 anos que nós estamos juntos. Nós namoramos 4 anos para depois nos casarmos. Comecei a pregar, virei coordenador diocesano da Renovação Carismática e nunca mais parei. Nesse processo todo, fiz teologia para leigos, fui ministro da Eucaristia por 10 anos, fiz minha faculdade, me casei, trabalhando, minha esposa trabalhando, construímos a nossa casa, tivemos o nosso filho, fui crescendo profissionalmente na empresa, ela também. Chegou no momento da minha vida que eu, resumindo bem a história, eu estou agora com 30 anos de idade, casado, com um filho. É para você acordar, aleluia. Casado, com um filho, uma casa própria, muito boa, paga, um carro zero na garagem, um mega salário, diretor geral de uma indústria, com mais de 600 funcionários. A minha esposa, diretora financeira de uma outra grande companhia. Eu pregando no grupo de oração, servindo no grupo de oração, sendo ministro de diaconia, lá no Paraná existe muito isso, que é chamado de ministro de palavra, onde dentro, como aqui é uma capela, é isso? Então a capela, lá no Paraná, sempre fica a responsabilidade de um ministro da palavra. Então o padre concede a ele, vamos dizer, um grau acima do ministro da Eucaristia, e o ministro da palavra é quem movimenta a comunidade, a capela. Ministro da palavra. No melhor momento da minha vida, financeiramente, profissionalmente, e poderia dizer até espiritualmente. Mas algo dentro do meu coração inquietava, queimava e não era completo. Fala para quem está do seu lado: você pode ter tudo e mesmo assim faltar alguma coisa. Não, abra a boca, fala para quem está do outro lado: você pode ter tudo e mesmo assim falta alguma coisa. Falei: gente, está faltando alguma coisa, vamos viajar, vamos. Comprava pacote de viagem, ia para o Nordeste, ficava 7 dias, feliz da vida. Voltava, algo aqui dentro faltava. Acho que eu preciso rezar mais. Vamos começar a rezar de madrugada. Rezava de madrugada. Algo aqui dentro faltava. Um belo dia eu levantei de madrugada para rezar. E eu lembro até hoje, foi um dia, eu durmo muito mal até hoje, eu sempre dormi muito mal. Mas aquele dia foi algo assim, muito maluco. Eu lembro que eu deitei, 11h30, meia-noite, e eu comecei a virar na cama, não conseguia dormir. E entre cochilos, acordados e sonhos, eu ouvi o Senhor me chamar. Eu quero falar contigo. Eu olhei para o relógio, era 2h30 da manhã, falei: Senhor, mas agora, estou tentando dormir. Ele falou: quero falar contigo. Eu me levantei, fui para o altar da minha casa, me ajoelhei, comecei a rezar. E entre lágrimas, e pedindo para Deus realmente: Senhor, esse vazio que é? Eu já te sirvo, a minha vida é sua, minha casa é sua, meu carro é seu, eu trabalho para ti, eu procuro ser um bom gerente, um bom chefe, um bom pai de família. O que está faltando para mim ser completo? E Deus falou no meu ouvido:
Eu preciso que você cumpra a promessa que você me fez quando você tinha 14 anos de idade. Eu falei, o senhor está louco? Eu falei, não, o senhor está de sacanagem comigo. Eu falei, eu já estou casado, tenho filho, tenho casa, tenho trabalho, já te sirvo, eu já prego para o senhor, o que mais o senhor quer? E ele falou, eu quero tudo. E eu falei, mas como assim? Ele falou, eu quero tudo. Beleza. Saí daquela oração, não entendi muito bem, mas aquilo começou a inquietar o meu coração. E eu já pregava. E aí eu indo numa missão, uns 30 dias depois disso, com um amigo. A gente partilhando dentro do carro, conversando, indo para a missão, esse amigo meu virou para mim e falou assim, eu não conhecia a comunidade Filhos de João Batista, muito menos o Moisés. Esse amigo meu falou para mim, Eduardo, você conhece o Moisés? Eu falei, o da Bíblia, sim. Ele falou, não, o Moisés, um gordinho de Minas Gerais. Eu falei, nunca vi, nem ouvi. Você não conhece? Tem muitas pregações dele no YouTube e tal, e ele prega muito nessa linha que você gosta, dessa radicalidade, dessa verdade, você fala o que tem que falar, você não manda recado, tiver que bater, você bate. Ele vai muito nessa linha também do que você gosta. Escuto uma pregação dele um dia, eu falei, tá bom, o dia que der eu escuto. Fomos, pregamos, final de semana, voltei para casa. Passou uns 90 dias. Toda sexta-feira era dia de faxina em casa. Então eu e minha esposa ia fazer faxina. Eu sempre gostei de lavar banheiro, gosto até hoje, lavo muito bem, tá? Por detalhe. Fui lavar o banheiro, 90 dias se passaram. E sempre quando eu ia lavar banheiro, eu tinha mania de colocar uma pregação e ficar escutando. Enquanto eu ia lá lavando, esfregando o vaso, a pia, escutando a pregação. 90 dias se passou, eu falei, Moisés Rocha. Deixa eu escutar quem que é esse cara que eu não conhecia. Joguei na internet, Moisés Rocha, baixei a pregação, coloquei lá. Fui lavando o banheiro, escutando a pregação do Moisés. Conforme o Moisés ia pregando, eu lavando o banheiro, as minhas lágrimas começaram a descer. E meu coração... Mas não era a pregação em si. Lógico, eu não estou dizendo que eu não precisava ouvir aquilo que ele está dizendo, não. Mas tinha algo por trás daquela voz, tinha algo por trás daquela pregação que mexia no mais íntimo do meu ser. Eu comecei a escutar e a chorar, sem entender nada. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu falei, deve ser água sanitária que está muito forte. E as lágrimas descendo. Chamei minha esposa, falei, amor, vem cá escutar esse cara. Minha esposa começou a escutar também. E as lágrimas dela também começaram a descer. E a gente sem entender nada. Falei, o que está acontecendo? Escutei um, escutei outro. Beleza. Também não entendi o que estava acontecendo. Passou nisso um processo todo, mais alguns tempos, 30, 40 dias. Esse mesmo amigo que me falou do Moisés, me liga. Eduardo, eu estou indo para Minas. Falei, fazer o quê? Vai ter um retiro mariano lá na comunidade do Moisés. Eu vou para lá. Você não quer ir comigo? Eu falei, quando é que é? Ele, dezembro. Eu falei, cara, dezembro é o pique da fábrica. Quem trabalha em fábrica sabe que dezembro é a auge que a produção está todo vapor. Eu falei, eu não consigo viajar para um retiro, até mesmo porque Minas eu vou ter que ficar no mínimo uns 5 dias. Entre avião, vai e volta, é 5 dias. Eu falei, não consigo. Eu falei, eu não tenho condições de ir para lá. Ele, então tá, eu vou. Vai eu e o fulano de tal, um outro amigo nosso. Eu falei, Deus abençoe. Eu falei, deixa eu ver aqui, qualquer coisa eu te falo. Eu falei, Senhor, o que eu vou fazer em Minas? Eu falei, nunca que eu vou mudar para Minas Gerais. Nunca. Eu sempre falei na minha cabeça que eu moraria Paraná, Santa Catarina ou Rio Grande do Sul. Eu gosto de frio. Falei, eu ir para Minas? Falei, imagina, jamais. E eu conhecia, porque eu trabalhava no Brasil inteiro viajando já. Falei, nunca que eu vou morar em Minas. Passou uns 20 dias, o meu patrão entra na minha sala e falou, então, estourou um problema com um cliente aqui, eu vou precisar que você vai resolver. Eu falei, aonde? Ele, Minas Gerais. Eu falei, sacanagem? Minas? Eu falei assim, qual que é a cidade? Ele, 7 Lagoas. Eu falei, Na hora, na frente, eu falei, só um minutinho. Site, Comunidade Filhos de João Batista, sede, 7 Lagoas. Eu falei, opa. Eu falei, tá, e quando é que tem que ser? Não, você precisa ir para lá dentro dos próximos 15 dias. Dentro de 15 dias aconteceria o evento do Moisés. Falei, beleza. Falei, tá, deixa eu me programar, vou para lá. Falei, bom, já que eu tenho que ir para lá resolver esse problema com o cliente, é a oportunidade que eu tenho, já emendo no retiro do Moisés. Liguei para esse amigo meu, falei, surgiu oportunidade aqui, acho que a gente consegue ir para o retiro.
Ele falou, então, eu não vou mais. Eu falei, sacanagem. Eu falei, agora que eu consegui, você não vai mais? Por quê? Não, porque eu não tenho dinheiro, as passagens estão caras. Eu falei, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu entrar aqui, eu vou ver os preços do voo. Eu falei, como eu vou para coisas pessoais, eu vou pagar do meu bolso o voo. Eu falei, se tiver um preço bom, eu passo no meu cartão aqui, parcela, você me paga. Ah, se for assim, então eu vou. Eu falei, deixa comigo. Entrei os voos baratos. Comprei para mim, comprei para ele. Falei, ó, o voo tá certo. Agora você liga para o Moisés, ele já tinha contato com o Moisés. Falei, e acerta a hospedagem. Falei, se eu não vou pagar o hotel, não. Fala para o Moisés arrumar lá um lugar para a gente ficar. E ele falou, deixa comigo. Resumindo, passou o tempo, fui para Minas Gerais. Fiz a reunião com o meu cliente. Cheguei na comunidade Filhos de João Batista. Muito despretensiosamente. Muito despretensiosamente. Nunca imaginei que um dia eu moraria lá. Nunca imaginei o que Deus estava fazendo comigo. Mas a minha visão ela é administrativa. Eu sou bacharel em ciências contábeis. Sempre trabalhei com administração. Então a minha cabeça, eu sempre brinco que ela é tipo a tela do Homem de Ferro. Ela vai abrindo as telas na sua frente. Quando eu cheguei na comunidade, eu comecei a conversar com os membros, com os missionários dali. Ah, como é que vocês têm arrecadação? Como é que vocês sobrevivem? Como é que faz isso? Como é que funciona isso aqui? Como é que funciona aquilo ali? E na minha mente ia... Eu falei, gente, acho que eu posso ajudar muito esse povo aqui. Eu falei, acho que é possível. Acho que eu consigo, com a minha capacidade, se Deus está me colocando aqui, Ele tem alguma coisa. Então, eu acho que lá do Paraná mesmo, eu consigo ajudar eles em algumas coisas por aqui. Beleza. Isso antes do retiro. Fomos para o retiro, era na fazenda, onde a nossa fazenda de recuperação hoje, onde é a nossa sede. Chegamos lá, o encontro aconteceu embaixo de uma tenda. Não tinha rincão na época, era uma tenda, essas tendas alugadas de lona. E chuva 3 dias. Eu nunca na minha vida tinha ficado acampado em barraca. Foi minha primeira experiência, e eu digo que última para nunca mais. Foram 3 dias embaixo d'água. Molhou toda a barraca, entrou água. A minha mala encheu de água e de lama. E aonde tinha sido montado a tenda para o local de pregação, a lama escorria no meio. E a gente sentado nas cadeiras e a lama escorrendo. Eu falei, gente, não é possível uma comunidade viver desse jeito. Eu lembro que uma das noites eu passei sentado em 2 cadeiras dessas plásticas. Porque já a minha barraca molhou tanto que eu não aguentava mais ficar lá. Eu falei, eu vou dormir sentado. Tinha uma varanda na casa sede da fazenda. Eu botei 2 cadeiras e ali eu sentei em uma, botei o pé na outra, e ali eu passei a noite inteira. Falei, nunca mais eu piso nesse lugar. Falei, miséria, o que eu vim fazer aqui? Falei, só louco para ficar num lugar desse. Beleza. Pregação acontecendo, sexta, sábado, domingo, momentos fortíssimos e belíssimos, onde eu sentia a presença de Deus e de Nossa Senhora naquele lugar. No modéstia à parte, preciso aqui fazer uma propaganda, quem pisa nas nossas terras não sai de lá a mesma pessoa. É impossível, impossível. Todos os nossos retiros, quem pisa lá, a pessoa não quer ir embora. A gente brinca, cada acampamento a gente fala, a gente tem que tocar o povo embora. Vai embora, já acabou. Que as pessoas querem ficar. Existe uma atmosfera espiritual diferente naqueles lugares. Última pregação do retiro, do acampamento. Moisés subiu, pegou o microfone. Ele não fez uma pregação. Ele começou a falar de chamado e de sonhos para a obra. Ele falando, a fazenda é alugada. Só tinha mato a fazenda. Mas eu sonho com casas aqui, uma capela lá. Eu sonho a gente comprar essa fazenda. Ele falando de projetos. E o Eduardo chorando. Ele falando de construir. E o meu coração... E eu chorando. Eu falei, gente, o cara não está pregando. Ele está falando de projeto, de construir, de gastar dinheiro. E eu chorando. Eu falei, o que está acontecendo? Que bagunça é essa? Eu não estou entendendo mais nada. E ele foi falando que a gente precisa conhecer e depois servir a Deus. Eu quero aqui emendar mais uma palavra nisso que Moisés disse. E eu quero que você repita comigo. Isso é catecismo da Igreja Católica. Todo ser humano, repita comigo, é chamado a conhecer, que foi o que Moisés chamou aqui do primeiro passo. Segundo, a servir e a amar a Deus. Todo ser humano é chamado a conhecer, a servir e amar a Deus. O Moisés falou das 2. Quais são as 3 palavras então? Conhecer. Quais são as 3?
Moisés falou das duas, eu preciso que você grave a terceira, que eu vou chegar lá. E o Moisés falou de chamado, mas assim, muito super. A pregação não era chamado, era obra, ele estava apresentando a obra. E eu chorando. Nesse meio de tempo todo, a minha esposa não tinha ido. E alguns bate-papos com o Moisés em intervalo. O Moisés, ele é isso que vocês conhecem, ele é essa pessoa extremamente acessível, ainda mais na casa dele. Eu falei, Moisés, vocês não têm arrecadação, tal. Eu liguei para minha esposa. Falei, amor, eles não têm sistema de sócios aqui. Eu tinha pensado a gente ajudar eles a implantar sistema de boletos para eles. A minha esposa sempre foi gerente financeira de banco, ela entende tudo. Falei, deixa ela fazer. Eu falei, deixa eu ver alguma coisa aqui. Beleza. Terminou a pregação do Moisés, essa que eu chorei igual um condenado. Ninguém chorando, só eu. Parece que ele estava falando só para mim. Terminou o retiro. Eu catei o Moisés num canto, falei, meu irmão, eu preciso falar com você. Eu falei assim, olha, não quero te ensinar a fazer comunidade. Não entendo nada de comunidade. Mas eu sou administrador, tal, papapá. Me expliquei, contei meu currículo para ele. Que a gente acha que para ser de comunidade, você tem que ter currículo. E para você ser de comunidade, você não tem que ter currículo. Você tem que ter coragem para dar o passo e dizer, Senhor, eis-me aqui. Talvez os grandes erros das comunidades, das pessoas que querem adentrar na comunidade, é que elas acham que precisa ter currículo. Isso acontece na nossa. A nossa formadora, ela vive dizendo, às vezes, em algumas partilhas nossas, que quando a pessoa manda um e-mail, querendo entrar para a comunidade, ela já manda o currículo. Eu sou isso, eu faço isso, eu sou coordenador disso, eu prego nisso, eu já prego há tanto tempo, eu sou ministro disso. O currículo é lindo, mas Deus chama e a pessoa não tem coragem de largar tudo para servir. Então, que adianta currículo se você não tem coragem, se você não tem fé e se você não tem atitude? Fala para quem está do seu lado. Se liga. Terminou, então, eu chamei o Moisés no canto, falei, meu irmão, eu não quero te ensinar a fazer comunidade, não entendo nada, mas assim, eu sou administrador, contei meu currículo, falei, eu vi que eu posso te ajudar em muitas coisas. Vamos implantar uma revista por mês, vamos colocar boleto, eu acho que você poderia fazer isso, poderia fazer aquilo, e ele ficou uns 15 minutos em silêncio, e eu... Quando eu terminei de falar, ele falou assim, você acabou? Eu falei, acabei. Ele falou assim, então, eu não preciso que ninguém me ensine o que eu tenho que fazer. Tudo o que você falou, eu já sei que eu preciso fazer. Eu preciso de gente, de coragem, para vir fazer. Porque eu não tenho tempo. Já que você está me falando tudo, dá a sua vida para Deus e vem fazer. Eu falei, ô simpatia de pessoa. Falei, doce. Mas quando ele falou aquilo, uma flecha atravessou meu peito. Pau! Eu falei, caraca. Falei, e agora? E eu comecei a chorar na frente dele. Ele falou assim, não quero mais falar com você aqui. Está aqui meu contato, pensa o que você quer fazer e depois você me liga. Fui embora, saí dali assim extremamente perdido. Perdido. Cheguei em casa com a mala cheia de lama. Falei, minha esposa vai me excomungar até a terceira geração minha, né? Falei, ela nunca, se eu contar para ela então que esse louco me falou uma loucura dessa e o louco aqui está pensando em aceitar a loucura, falei, aí que ela vai me botar para fora mesmo, ó. Cheguei em casa, quando eu entro na porta, botei a mala, ela só falou, oi amor, tudo bem? Eu falei assim, então, sem eu falar nada, ela falou, oi amor, tudo bem? Eu falei, tudo bem, como é que foi a viagem? Foi bom, tal? Eu falei assim, então, acabei de falar com o gerente do banco aqui, sobre aquela comunidade lá que você comentou de Minas, e está tudo certo, é extremamente possível a gente fazer o boleto para eles. Falei, como é que é? Eu falei, você começou a sonhar com esse projeto também? Ela falou assim, sim, desde que você me ligou e você falou, algo inquietou o meu coração. E eu já comecei a dar passos práticos para a gente poder ajudar eles. Eu falei, opa. Falei, então agora lascou tudo de vez mesmo. Falei, porque tem o louco que fez a proposta, o louco que está pensando, e a louca que também está pensando. Liguei para o Moisés, falei, irmão, alguma coisa está acontecendo. Ele falou assim, então agora para. Então agora a gente precisa começar a falar sério. Ele falou assim, a sua esposa não pode aceitar um chamado pelo que você viu. É preciso que ela venha aqui, conheça a obra, conheça a comunidade, conheça o carisma, para então vocês pensarem aquilo que Deus quer. Falei, ok, vou ver aqui então uma data e a gente vai para aí.
Isso foi dezembro. Eu tinha férias em janeiro. Falei, para onde é que eu vou passar minhas férias? Lá em Minas Gerais. Falei, Moisés, tem férias em janeiro, assim, tal. A gente programou a data que ele estaria na comunidade. Ele falou, pode vir que eu vou estar aqui, eu recebo vocês. Nesse meio de tempo, eu fui rezar. Quando eu fui rezar na capela, eu falei, Senhor, o que está acontecendo comigo? Que bagunça é essa? Voltei para a empresa, perdi o gosto pela empresa, andava na rua da minha cidade, me sentia um estranho, ia para as reuniões de família, não tinha mais graça, o povo falando era um papo chato, e aquilo já não te cabe mais, aquilo não te serve mais, onde você ia, você já não é mais bem recebido, você vai perdendo a graça, vai perdendo o gosto, você não quer mais trabalhar, você não quer mais fazer nada, você só quer saber de Deus, isso vai te consumindo. E eu fui rezar, falei, Senhor, o que está acontecendo? Quando eu fui rezar, ele me deu a passagem que ele deu para Abraão. Sai da tua terra e vai para a terra que eu estou te indicando. Falei, Senhor, o senhor está brincando comigo? Fechei a Bíblia. Falei, não quero rezar mais. E aí minha esposa foi rezar longe de mim. Qual foi a passagem que Deus deu para ela? Sai da tua terra e vai para a terra que eu estou te indicando. Fomos então para a comunidade em janeiro conhecer. Já todo um projeto montado. Resumindo bem a história, quando nós chegamos lá, a comunidade tem todo um processo vocacional. O Moisés, juntamente com a Andréia, que é a esposa dele, que é a nossa diretora vocacional hoje de todas as vocações da comunidade, escutaram toda a nossa história, todo o nosso projeto de vida, tal, e eles falaram, Deus chama vocês para essa comunidade. Falei, cara, você está louco. Falei, na cara dele, eu sou muito sincero e muito direto. Como Moisés também é, acho que é por isso que a gente dá tão certo. Deu dois loucos juntos. Falei, cara, você está louco. Ele falou assim, Deus te chama para essa obra. Só precisa de você dar o sim. E eu em lágrimas falei, cara, não dá. Eu tenho trabalho, eu tenho família, eu tenho filho. Como é que eu vou viver? Ele falou assim, eu também não sei como é que eu vou aguentar pagar conta de mais uma família. Mas se Deus está te chamando, Ele vai dar um jeito. Só precisa do seu sim. Falei, Moisés, não dá, onde é que meu filho vai estudar, onde é que eu vou morar? Ele falou para mim assim, quando Nossa Senhora deu sim, ela não fez nenhuma pergunta para o anjo. Ela simplesmente perguntou, como se dará isso? E o anjo respondeu, o Espírito Santo te dará todas as coisas. E ele falou, então eu também não tenho resposta para te dar. O que eu posso te responder é, o Espírito Santo irá conduzir todas as coisas, a partir do seu sim. Tem o seu sim ou não? E eu falei, olhei para minha esposa, a gente chorando, eu estou resumindo muito a história, mas nós dois chorando, a gente falou, Senhor, eis-nos aqui, o Senhor tem o nosso sim. E ele falou, então você volta para a sua cidade, organiza a sua vida, e o quanto antes você puder estar em Minas Gerais, é melhor para nós, para você, para Deus preservar a vocação de vocês. Saímos, voltamos para a nossa cidade, falei, vamos dar passos práticos agora. Isso foi em final de janeiro. Quando foi em fevereiro, chamei meu patrão, falei, eu preciso conversar com você. Ele falou, pois não, Eduardo. Eu falei, então, eu preciso sair da empresa. Ele falou assim, por quê? Foi proposta de salário? Eu falei, não. Você vai ganhar mais? Eu falei, pelo contrário, eu não vou ganhar nada. Ele falou assim, por que você vai sair? Eu falei, acho melhor eu não te explicar, porque você não vai entender. Então vamos fazer o seguinte, você só me libera, que vai ser melhor para nós dois. Ele falou assim, não, eu não vou deixar você sair. Você é meu braço direito e meu braço esquerdo, eu não posso perder você. Você entende tudo da empresa. Se o problema for salário, eu triplico o seu salário. Ele triplicou o meu salário. Já não era baixo, eu já ganhava muito bem. Ele se propôs a pagar 3 vezes o que eu ganhava. Eu falei, como é que é? Ele falou, eu triplico o seu salário para você ficar. Eu falei, então você me dá uns dias que eu preciso rezar de novo? Eu vou ver o tempo que você quiser, mas eu não vou deixar você sair. Gente, eu sou humano, o dinheiro chama atenção. Fui rezar de novo, fazer conta, matemática. Quando eu fui rezar de novo, Deus me deu a mesma passagem. Sai da tua terra e vai para a terra que eu estou te indicando. Falei, tá bom, entendi. Aí peguei, passado uns 10 dias, chamei ele de novo, falei, olha, eu agradeço muito o carinho, o prestígio, a sua proposta, mas eu não posso ficar mesmo, eu preciso sair da empresa. Aí ele fechou a porta, bravo, ele falou assim, você que não está entendendo o que eu estou falando.
Você comanda toda a empresa, você é meu braço direito, meu braço esquerdo, você manda, você desmanda, você contrata, você manda embora. Você tem pouquinhas coisas só que sou eu que faço. Vamos fazer o seguinte então? Eu mantenho o seu salário 3 vezes mais e te dou 10% da empresa, você vira meu sócio. E eu saio da empresa, já estou cansado, eu tenho uma única filha mulher, ela já está morando em outro estado, ela não quer saber mais dessa empresa. Você toca a empresa. Eu venho aqui uma vez por mês só e acabou, você fica com a empresa para você. Falei, como é que é? Ele falou assim, 3 vezes a mais de salário e 10% da empresa? Ele falou assim, é. Eu falei, então você me deixa rezar de novo? Fui rezar e fazer conta. Resumidamente, sem as ações da empresa, porque com as ações da empresa. Claro que as ações não é dinheiro em espécie, é bens imobilizados, ficam lá parados. Mas em um ano, eu ganharia mais de R$1 milhão. Em um ano. Com a proposta que ele me fez. Fiz uma conta. Falei, gente, eu trabalhando aqui, ficando na empresa, eu consigo mandar para a comunidade, sem me pesar, R$5 mil todo mês de doação. Liguei para o Moisés. Moisés, o cara fez tal proposta, assim, assim, assado. Se eu ficar aqui, eu consigo mandar 5 mil de doação para você todo mês. Ele falou, e você está pensando ainda? Fica aí. 5 mil para ajudar as contas da comunidade? Fechou. Fica aí, me manda o dinheiro. Brincando, lógico. Mas depois ele falou, pensa e reza. E ele não quis em nenhum momento. Eu estou dizendo isso muito claro porque eu quero dizer muito claro que eu não fui em nenhum momento persuadido, ou por sentimentos, ou por comoções, não. Em nenhum momento Moisés, como pastor e como fundador, ele me orientou. Mas ele nunca disse, faça isso. Ele nunca em nenhum momento, ele falou, isso é o que você tem que fazer. Não, ele ia me dando os passos. Mas ele nunca influenciou na minha tomada de decisão. Fui rezar de novo. Quando eu fui rezar, Deus me deu a passagem do jovem rico. Senhor, já te sigo, já te sirvo, já te obedeço, já sigo os mandamentos, pago o meu dízimo. O que mais eu preciso fazer para servir o reino de Deus? Vai, deixa todos os teus bens, vem e segue-me. Eu fechei a Bíblia, taquei no sacrário, falei, se o senhor não sabe brincar, também não brinca, não precisa ser grosso comigo. E então, eu saí daquela capela, decidido, falei, eu vou embora. E assim, de maneira resumida, eu saí do meu trabalho. Minha esposa pediu demissão do trabalho dela. E a gente falou, vamos embora para Minas. Fomos dar notícias para a família. Uma bênção. Todo mundo vai te apoiar? Não. Fala para quem está do seu lado. Esquece. Fala para quem está do seu lado. Muitas vezes. Abre a boca, fala muitas vezes. Quem vai matar a sua vocação não é quem está fora da sua casa, mas quem está mais perto de você. Fomos dar a notícia para o meu sogro. Então, sogro, reuni meu sogro, minha sogra, eu, minha esposa e meu filho sentado no sofá. Meu filho de 7, na minha época o Juan tinha 7 anos. E eu falei, então, nós vamos embora para Minas. Meu sogro, vai mudar de emprego? Eu falei, é isso aí, quase. Ele, a proposta é boa? Eu falei, excelente. Você, mas vai ganhar quanto? Eu falei, então, nada. Ele, não estou entendendo. Eu falei, nós estamos indo embora para uma comunidade. Ele, na hora, o semblante dele mudou. Ele falou assim, você está louco? Você está com 30 anos, um mega salário, casa própria, carro zero na garagem. É uma vida que, humanamente falando, que qualquer pessoa quer ter. O que você vai caçar em comunidade? É a canção nova? Eu falei, não, é Minas. Porque ele só conhecia a canção nova. Ele falou assim, você é louco. Você está largando tudo isso para você viver de resto, de comida dos outros? Aquilo eu comecei a chorar, minha esposa começou a chorar. E ele olhou para a minha cara e falou assim, ele apontou o dedo na minha cara e falou assim, se eu soubesse que você um dia ia fazer isso com a minha filha, eu jamais teria permitido você se casar com ela. Vocês podem ir, mas vocês não têm a minha bênção. Eu chorando, não falei nada. O meu filho de 7 anos se levantou e falou, vô, eu não entendo porque você está falando isso para o meu pai e para a minha mãe. O senhor tinha que ter orgulho deles, porque eles estão deixando tudo
para servir o Papai do Céu. O senhor não deveria estar falando esse monte de besteira para ele. Saímos da casa do meu sogro, fomos conversar com meu pai e com a minha mãe. Meu pai e minha mãe, talvez um pouquinho menos, mas também falou: filho, a gente não entende o que você está fazendo. Mas se é isso que você quer, pode ir. Nós aceitamos, mas nós também não te abençoamos. Minha cunhada, secretária de paróquia, viu? Falou: preciso de tudo isso? O Deus que está lá em Minas é diferente do Deus que está aqui no Paraná? Vocês acabaram de batizar o meu filho. Se eu soubesse, não tinha chamado vocês para ser padrinho dele. E eu e minha esposa carregamos a mudança da nossa casa inteira. Eu, ela, o meu filho e um único amigo. Meu pai e minha mãe não apareceram no dia da mudança. Nem meu sogro, nem minha sogra. Eu me lembro até hoje que eu mandei a mudança para Minas. E nós ficamos mais 2 dias na cidade, que eu precisava acabar de resolver algumas situações bancárias e tal. Nós ficamos na nossa casa mesmo, dormindo no chão. Eu e minha esposa, dormindo no chão. Porque nem meu sogro, nem meu pai quiseram nos receber. Porque a gente estava indo embora. Nós passamos 2 dias ali dormindo no chão da nossa casa. Sem mudança, porque a mudança já tinha ido para Minas. Os irmãos de comunidade receberam lá a minha mudança e colocaram na casa onde nós íamos morar. E nós ficamos ali 2 dias. E na cidade onde a gente era tão bem recebido, todo mundo começou a olhar para a gente meio atravessado. Em bancos, quando eu chegava, e os gerentes já vinham me receber na porta, porque era o Eduardo Oliveira, o gerente, o diretor da empresa tal. Quando eu fui lá para poder conversar com ele sobre as minhas contas que eu precisava resolver, eu não posso te atender mais agora. Você precisa entender que um sim, ele custa uma vida. O sim nos rouba tudo. O sim nos tira tudo. Eu, Eduardo, me vi dando meu sim para Deus e perdendo a minha família, perdendo os amigos que até então batiam nas minhas costas. Você é de Deus, você, nossa, como você é ungido, tal. Virarem para mim e falaram assim: não precisa disso tudo. Outros falaram: você tem certeza que vai seguir aquele louco? Você não acha ele radical demais? Precisa disso tudo? Ninguém vai entender o seu sim. Só você e Deus. Só você e Deus. O sim te rouba tudo. 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 Mas por outro lado, ele te dá aquilo que o mundo, nem salário, nem patrão, nem carro, nem casa, nem prestígio, nem amigos, nada pode te dar. O que Deus te dá a partir do sim é algo que valor nenhum pode comprar. É algo que somente Deus pode responder dentro da tua alma. Pode aplaudir. E assim nós deixamos tudo e fomos para Minas. Chegamos na comunidade. E eu preciso aqui abrir um parênteses também. Uma das coisas que eu falei para o Moisés, nesse processo vocacional, onde nós íamos embora, eu falei: irmão, eu não estou vindo aqui para ser pregador. Eu não quero ser pregador. O chamado que nós temos para a comunidade é para servir a obra. Não é para virar muitas vezes renomados. Talvez o maior erro de hoje das pessoas que querem servir a comunidade é porque elas querem uma carreira. Elas não querem servir, mas elas querem apenas ser vistas. Quantos nós recebemos de vocações na nossa obra hoje, de pessoas que dizem: já preguei em tal lugar, já cantei em tal lugar, já toquei com fulano de tal, já toquei tal. Ok, irmão, isso é lindo, mas quem é que vai vir trabalhar com dependente químico? Quem é que vai limpar a capela? Quem é que vai ajudar no cotidiano sem aparecer? A comunidade, como Moisés dizia na primeira pregação dele, existe os de frente sim, mas existe aquele que vão estar na retaguarda.
e nenhum é mais merecedor do que o outro. Todas as vocações são autênticas e verdadeiras, mas desde que você aceite aquilo que Deus te chamou. Deus não te chamou para ser visto, mas para servir, para uma vocação específica chamada carisma, que no meu caso é carisma Filhos de João Batista. Se Deus está te chamando para o carisma Nova Via, é para o carisma Nova Via, independente da função que a Nova Via vai te colocar. Mas Eduardo, se Deus me fizer um grande pregador dentro da Nova Via, aí é desígnio e projeto de Deus, irmão. Ah, mas se Deus me fizer um grande músico, aí é desígnio e projeto de Deus. Quando eu cheguei na comunidade, eu fiquei 2 anos sem pregar. E feliz da vida. O Moisés sabe, até hoje eu brigo, não, irmão, não vou pregar não, prega você. Lógico, a necessidade da obra, a gente passou a pregar e viajar, mas isso foi um projeto de Deus. Nós chegamos na comunidade. Muita dificuldade. Alguns irmãos não aceitavam, outros vão te receber bem. Comunidade é só flores? Não. E aqui então vem a terceira palavra, que eu falei para vocês. Que todo ser humano é chamado a... Todo ser humano é chamado a... Todo ser humano é chamado a... Conheceu, Moisés falou. Servir é o chamado de você largar tudo, no melhor momento da sua vida. E o amar a Deus é o que vai fazer você permanecer na obra. Se você não amar a Deus, você vai embora todos os dias. Eu continuo até hoje, há 7 anos, faço 7 anos agora, da comunidade Filhos de João Batista, porque eu todos os dias eu decido, Senhor, eu quero te amar mais do que a mim mesmo. Sabe aquela música, amar-te mais do que a mim mesmo, amar-te mais do que estão aqui, amar-te mais do que os mais queridos, Senhor, é amar. Se você não amar a Deus acima de todas as coisas, você não vai ficar na comunidade. Vai ter problema? Vai. Vai ter irmão que vai te tirar do sério? Vai! Tem dia que você está beijando, dia que você tem vontade de grudar no pescoço do abençoado. Isso é vida de comunidade. Mas o que eu quero dizer para você, já fechando tudo isso. Hoje, eu não recebo nenhum real por mês. Na nossa comunidade nós não temos salário. Tudo aquilo que a gente recebe de doações, de venda de produtos, de livraria, mesmo sendo Moisés vendendo quando ele está sozinho, ou mesmo quando eu estou numa missão pregando sozinho com a mesma livraria, esse dinheiro não é nosso. Então quando a gente chega em casa amanhã, segunda-feira, a gente vai no financeiro e presta conta de tudo aquilo para a missão. Nós levamos tanto de produto, voltou tanto de produto, está aqui o dinheiro. Eu não tenho salário, Moisés não tem salário. Nenhum de nós da comunidade tem. Nós não ganhamos nenhum real por mês. Nós não pagamos previdência. Nós não temos plano de saúde. A casa que eu moro hoje é da comunidade. Chama a Casa Augusta, Rainha dos Anjos. É o nome da camiseta que eu estou hoje, coincidência, é o Deus Dência. Cada casa nossa tem um nome. A casa que eu moro é Augusta, Rainha dos Anjos. O carro que eu ando é da obra. Se eu preciso comprar um tênis, eu tenho que chegar lá no financeiro e falar, então, está rasgando. O financeiro dá. Mas o que eu quero dizer para você é, embora não tenha salário, não tenha plano de saúde, não tenha previdência, não ganhamos nada, mas não nos falta nada. Porque quando você dá o seu sim, o sim te rouba tudo. Mas o sim, Deus verdadeiro, também te dá tudo. Não te deixa faltar nada. Eduardo, mas Deus não deixa faltar nada? Nada. Um testemunho muito rápido também, emendando nesse testemunho com testemunho. Eu me lembro de... Benjamin tem 4 anos atrás. Começou a propaganda em outubro, mais ou menos, dos panetone da Cacau Show. O Juan Felipe, meu filho, já entende, falou, papai, eu queria tanto comer um panetone da Cacau Show. E ele já aprendeu em casa. Eu falei, filho,
Você já sabe, né? Ele, sim, papai. Tem que pedir para o papai do céu, né? Se ele der, a gente tem, né? Eu falei, filho, é isso. Ele falou, tá bom, papai, eu vou rezar. Mas o meu coração doeu naquela hora. Porque eu sou pai, gente. Então, como pai, a gente quer dar o melhor para os nossos filhos e tudo aquilo que eles têm vontade. Meu coração doeu, mas eu falei, Senhor, a minha vida é tua. Então, tudo aquilo que é meu é seu, os meus são seus. Então, cuida de as coisas para mim. Eu lembro que passaram 20 dias. Nós fomos pregar num retiro para casais em Brasília. E algo que é muito incomum acontecer. O pessoal topou pagar voo para mim, para minha esposa e para o Juan. Coisa que é muito raro, porque normalmente às vezes a pessoa paga um voo só, eles pagaram para a família inteira, como era um encontro de casais. A gente pregou encontro para casais, eu, a minha esposa, embora ela também não é pregadora, mas a gente partilhou juntos, testemunhos e tal. E no final do encontro, no domingo, no encerramento, o pessoal veio agradecer, toda aquela coisa de encerramento de encontro que a gente conhece. Pessoal, olha, a gente quer te agradecer, obrigado, que vocês foram boca de Deus e tal. A gente queria dar um presente para vocês, a gente não sabia o que dar. Então a gente comprou isso aqui de muito coração e queria que vocês gostassem. Quando eu olhei na mão da moça, um panetone da Cacau Show. Eu comecei a chorar, o Juan começou a chorar, a Edna começou a chorar. Tipo assim, todo mundo começou a chorar. E o povo, gente, é só um panetone. Eu falei, não, isso não é um panetone. Isso é uma resposta de uma oração de quem deu o sim para Deus. Deus não deixa faltar nem o panetone da Cacau Show para o meu filho. Lógico, eu estou te dando um exemplo às vezes até bobo, mas é para você entender que o sim dado a Deus, Ele cuida de todo o resto. 7 anos se passaram. Tem dias que dá vontade de ir embora? Tá. Não é fácil a vida em comunidade. Não é fácil a vida em comunidade. Já recebi propostas de emprego? Já, em 7 anos. Tem dia que dá vontade de largar tudo? Dá. Tem dia que você passa sem ver o fundador, longe do fundador, da carência? Dá. Porque é a voz do fundador que alimenta o carisma e o chamado que está dentro de você. Então tem dia que você vai olhar e falar, o que eu estou fazendo aqui? Eu não preciso passar por isso. Tem dia que você vai falar, cara, vou embora. Para que tanta dificuldade? Para que tanta luta? E aí o inimigo vai jogar uma armadilha no seu ouvido. Se você estivesse lá fora, você estaria melhor. Então é uma luta com você mesmo. O sim te custa a vida. Mas é no sim dado a Deus que você responde com a sua vida. E Deus responde com a sua vida eterna. A alegria que eu tenho hoje, o mundo lá fora nunca conseguiu me dar. Carro nunca conseguiu me dar. Salário nunca conseguiu me dar. Então eu finalizo essa partilha. Foi um bate-papo, dizendo: eu não sei a qual situação você está hoje. Eu não sei se você vai ter que sacrificar o Isaac. Talvez o seu chamado não é para ser vida, mas é para servir a Deus sendo aliança e sacrificando o seu Isaac. Talvez o seu chamado é para largar tudo e servir à comunidade, ao carisma, nova via, ao carisma que Deus te chama. O que eu posso afirmar para você: não tenha medo. Vai custar, vai doer, vai custar lágrimas, vai custar sangue, mas eu posso te afirmar, vai valer a pena. Vai valer a pena. Tudo aquilo que eu passei até hoje da comunidade, lutas, lágrimas, vontade de ir embora. Eu não tenho tempo para contar do nascimento do meu segundo filho. Meu segundo filho já nasceu dentro da comunidade, o Benjamin. Vai valer a pena cada lágrima, cada choro. O que eu posso dizer: não desista do seu sim. Não desista do seu sim. Seja fiel a Ele, porque é este sim, é este chamado que vai completar a tua alma. Para de bater cabeça,
Para de buscar em coisas. O vazio que a sua alma grita tem nome. O vazio que a sua alma sente tem nome. E você sabe qual é o nome. Seja feliz no seu chamado. Seja feliz no seu sim. Não tenha medo. Mesmo em lágrimas. Mesmo em lágrimas. É todo dia: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Porque eu te conheci lá atrás. Quando eu era um nada. Quando eu era ninguém. Quando eu era aquele coroinha que fazia serviço no altar com o padre. Lá eu te conheci. Com 14 anos, quando eu participei daquela experiência de oração, o Senhor me chamou. Aos 30 anos, eu respondi. E passei a te amar todos os dias para ser fiel à minha vocação e ao meu chamado. Dia após dia. Dia após dia. Te amando, te servindo e te conhecendo cada dia mais. E assim, se Deus permitir e se Ele quiser, será até o final.